Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 14, verso de número 26. Está escrito assim: No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Para a gente entender esse versículo hoje, nós precisamos entender o que significa temer. Temer não é ter medo. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Muitas pessoas acham que é, mas não é. Temer o Senhor é quando eu demonstro respeito ou consideração, tá? Consideração ao Senhor, tá? Então, o temor do Senhor, essa expressão temor do Senhor, é por causa de quem Deus é. Gente, Deus é soberano. É por quem Deus é do seu grande poder sobre todas as coisas. Então, eu honro. Temer o Senhor é honrar Ele, é honrar Deus, né? Demonstro reverência, tá tudo ligado ao temor do Senhor. Demonstro reverência, demonstro respeito, tá? Sendo obediente à vontade dEle. Isso é temer o Senhor, isso é o temor do Senhor. É interessante que nesse livro de Provérbios vai falar várias vezes sobre o temor do Senhor. Sobre o temor do Senhor. E aqui, nesse Provérbios 14 que nós acabamos de ler, tem 3 vezes, tá, essa palavra, o temor do Senhor. Então a gente precisa de dar uma atenção, né, para o que ele quer dizer, para o que ele está chamando as suas filhas, chamando os seus filhos. Ele deseja verdadeiramente que nós tememos a Ele, ou seja, Ele deseja realmente que nós honremos a Ele com a nossa vida e com aquilo que fazemos todos os dias, tá? Então, é necessário nós termos respeito e consideração, tá? E honrar Ele, tá? Com tudo aquilo que Ele nos proporcionou e, acima de tudo, obedecer a sua vontade. Gente, às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, tá? E a nossa vontade não é boa, gente. Agora, a de Deus é boa, é agradável, é perfeita, tá? Então, é muito importante quando eu temo ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor, verdadeiramente, essa pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa íntegra, tá? É um homem íntegro, é uma mulher íntegra, tá? O que anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, a esse despreza. Então, já está falando aqui, que a pessoa que anda na retidão, essa pessoa, ela tem integridade, tá? E é uma demonstração externa do que significa temer ou honrar a Deus no coração e nas escolhas diárias da vida. Então, isso é muito importante. Seguir o caminho oposto ao da retidão, o caminho duvidoso, perverso ou tortuoso, é uma demonstração externa do que significa desprezar o Senhor, desonrar, desrespeitar ao Senhor. Então, gente, ninguém pode dizer que honra o Senhor, que respeita e adora o Senhor, tá? Se anda em desobediência. Então é necessário obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, tá? Isso é muito importante, tá? João capítulo 14, verso de número 15 fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o que são os mandamentos do Senhor? Gente, aqui ó, palavra, Bíblia, tá aqui os mandamentos, tá? Então é só examinar as escrituras que você vai entender perfeitamente, tá?
tá? Aquele que teme ao Senhor, aquele que honra o Senhor com a sua vida, ele tem segurança. Ele tem segurança, porque no temor do Senhor tem o homem forte amparo, tá? E isso é refúgio para os seus filhos. Então, o Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia, tá? Então, se você teme ao Senhor, você pode ficar seguro, segura, tá? Porque o Senhor garante. Agora, quem não teme ao Senhor, quem não honra o Senhor, tem medo de tudo. Tem medo de tudo. Mas aquele que teme ao Senhor, que pôs no Senhor a sua confiança, que verdadeiramente honra o Senhor com sua vida, esse pode ter aquele descanso, sabendo que Deus está cuidando de tudo, tá? Ele está cuidando de tudo, tá? Então, quando nós somos desobedientes aos caminhos do Senhor, quando nós deixamos de temer, de reverenciar, de respeitar, de obedecer e de seguir a Deus, aí vem as dúvidas, aí vem a insegurança, aí vem os medos, tá? Aí vem, a fé fica enfraquecida, né? A fé fica abalada e tudo desmorona. Desmorona tudo, sua vida com Deus, desmorona a família, desmorona tudo, mas Deus quer restituir a sua vida com Ele. Deus quer restituir a sua família, Deus quer restituir a sua comunhão com Ele, através do temor do Senhor, através do temor do Senhor, tá? Então, é interessante que o homem que teme a Deus enfrenta a vida sem temor. E o homem que não teme a Deus, ele acaba tendo medo de tudo. Mas Deus quer mudar isso. Deus quer mudar isso na sua vida, tá? Aquele que teme ao Senhor está no caminho da sabedoria. Então, aquele que teme ao Senhor, aquele que honra o Senhor, ele está no caminho da sabedoria, tá? Porque o Senhor, tá? Ele quer ser o Senhor da sua vida. Tá? E o temor do Senhor, olha, o temor do Senhor, ele é a instrução da sabedoria, tá? É a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Provérbios 15:33. Gente, esse provérbio ele deixa claro que o temor do Senhor não é meramente a porta da sabedoria, mas é o caminho inteiro para ela. Então, você quer ter sabedoria? Tá? Começa a trilhar esse caminho, ó. Trilhar esse caminho, buscando na palavra, na fonte inesgotável, que é a palavra de Deus, tá? Faça isso, tá? Então, é você ter um estilo de vida, tá? E uma atitude de temor ao Senhor, que vai tornar você, tá? E Deus num estreito caminho. E o próprio Deus vai te treinar para você viver essa vida com Ele, tá? Ele vai te treinar para essa sabedoria, tá? E para isso você precisa de ir lá para o seu quarto, no secreto, tá? Buscar dele o que Ele quer te falar, o que Ele quer que você faça, tá? Quais são os pensamentos de Deus, Então, tá tudo relacionado a essa vida de intimidade com Ele, com o Pai, tá? Que você adquire lá no seu secreto com Ele, orando, buscando, meditando na palavra e falando com Ele de verdade, sendo sincera com Ele, abrindo seu coração, tá? Se rendendo a Ele verdadeiramente, sem reserva. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu me rendo à Tua vontade. Eu me rendo à Tua palavra, à Tua vontade. Me ensina a Te agradar. E o Senhor vai fazer isso na sua vida, tá bom? Ele vai fazer isso na sua vida. Vamos lá, então? Eu quero deixar aqui, olha que ponto interessante, ó. Temer ao Senhor direciona o nosso uso da sabedoria. Temer ao Senhor nos faz lembrar que o discernimento e o conhecimento são presentes a serem usados para benefício dos outros. Temer o Senhor não permite que jamais esqueçamos quem é Deus e que nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Deus é Deus, tá? Nós não somos Deus. E temer ao Senhor promove o tipo certo
de humildade, tá? Então, quando você honra a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, presta atenção nisso. Quanto mais você se aproxima de Deus, você vai ficando humilde, tá? Quanto mais você se aproxima dele. Então, temer o Senhor promove o quê? O tipo certo de humildade. Então, continua temendo a Deus, busque a Deus. Aquele que teme ao Senhor, ele vai pensar como Deus. Ele vai pensar como Deus, ele vai desejar aquilo que Deus deseja. Ele vai começar a pedir aquilo que Deus pede. Ele vai começar a fazer as orações, tá? A que Deus quer que ore, não que ele quer que ele ore, não que ela quer que ela ore por causa dela, não. Ela vai orar, ele vai orar aquilo que Deus quer que ela ore, tá? Isso é muito importante. Então, aquele Deus que trabalha de forma gloriosa, ele quer se relacionar com você, tá? Então, aquele que teme ao Senhor, ele deve pensar como Deus pensa. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, tá? A palavra fala que o Senhor aborrece. Provérbios 8:13. Então, gente, a gente vai ver que ao longo desse livro de Provérbios, tá? Ao longo desse Provérbios, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que os pensamentos e os atos, tá? Da sabedoria, tá? Estão nos pensamentos do ser humano segundo o pensamento de Deus. Então, você precisa colocar isso para funcionar na sua vida, tá? Aqui em Provérbios 8:13 está dizendo assim, ó, Deus está dizendo que quem o segue, aquele que teme ao Senhor, odiará o mal. Odiará o mal, tá? Como ele odeia atitudes e pecados como orgulho, a arrogância, a boca perversa e o caminho mau. Então, para temer o Senhor, tá? E pensar como ele, precisamos perguntar a nós mesmos, precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos, olhar para dentro de nós e perguntar para nós, verdadeiramente eu estou odiando o mal? Verdadeiramente eu estou odiando o mal? Pois é. O nosso objetivo como seguidores de Deus, seguidoras do Senhor, tá? É pensar e agir como Ele, diante de uma sociedade caída, diante desse tempo que nós estamos vivendo, os tempos trabalhosos, onde a inversão de valores está tomando conta das pessoas, da vida das pessoas, da família, do meio de vida das pessoas, e elas estão achando que isso é normal. Nós não podemos aceitar isso, porque Deus não pensa assim. Tá? E nós, como seguidores de Deus, como seguidores de Deus, nós precisamos então fazer a diferença nesse mundo, tá? Pensando aquilo que Deus quer, tá? Desejando aquilo que Ele quer para esse tempo, tá? Então, nós precisamos nos envolver no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é um estado mental, gente. O temor do Senhor é um estado mental, em que as atitudes, os desejos, os sentimentos, sentimento vem quando você começa a pensar muito, aí você começa a sentir, tá? E ações e objetivos de uma pessoa são substituídos pelos de Deus. Olha só, tá? Então, vamos buscar a Deus, vamos buscar honrar a Deus e temer a Ele todos os dias da nossa vida. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com você, tá? Com a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, muitíssimo. Forte abraço.